E essa trilha sonora nos diz que elas estão chegando, as analistas estão chegando. Para contar o quê? A Justiça Eleitoral, pessoal, determinou que o deputado, e que é pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, Guilherme Boulos, retire do ar uma postagem sobre uma pesquisa eleitoral. A decisão atende pedidos feitos pelo MDB do atual prefeito aqui da cidade, Ricardo Nunes, e também do PSB, que é da deputada Tabata Amaral, que também pretende disputar a prefeitura aqui da capital. Quem é que está dizendo tudo isso? Caio Junqueira, que há muitos anos eu não vejo, mas não é porque a gente não vê que a gente... Não vejo pessoalmente, né, gente? Porque segue trabalhando aqui na CNN, ainda nosso colega. Ele que apurou essa informação e eu já trago, então, esse assunto para as nossas analistas. Estou na dúvida agora se começa com Juliana ou com Débora. Mas posso começar contigo, Juliana, então? Maravilhosa. Como é que fica, então, o efeito disso tudo, essa decisão envolvendo Guilherme Boulos? Então, a gente tem agora aquele momento que não é a campanha oficial, porque a campanha oficial, gente, é importante sempre que a gente lembre disso, começa ali no meio do ano, a partir de junho, é quando as chapas vão oficializar, então, candidato e vice, e aí vão entrar em campo realmente com os recursos do fundo partidário para que essas campanhas aconteçam. Mas a gente está naquele momento de troca de acusações de adversários tentando fragilizar a imagem do outro, né? O que a gente tem montado aqui em São Paulo que é interessante observar nesse momento? Tem ali um jogo que diz respeito aos adversários de Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão, então tem ali um campo diverso de denúncias que estão sendo levantadas, não só por Tabata Amaral, Guilherme Boulos, mas também por Kim Kataguiri, que está fazendo uma devassa, inclusive nas contas públicas, né, da Prefeitura de São Paulo, nessa tentativa de descredibilizar a imagem de uma pessoa que está tentando ali a reeleição. E pelo lado dos adversários também tem esse jogo. Agora é interessante um jogo político que envolve Guilherme Boulos e Tabata Amaral, se a gente colocar os dois aí nessa análise, porque Boulos não tem a intenção de fazer um jogo tão difícil assim, tão pesado contra Tabata, porque tem a intenção de ter o apoio de Tabata no segundo turno das eleições. Então a gente vai observar uma devassa nas contas públicas, denúncias inclusive de campanha antecipada, e aí a gente entra num argumento ali da legislação que é muito delicado e muito subjetivo sobre o que é de fato uma campanha antecipada. Isso vai acontecer daqui para frente. Importante a gente observar quem vai realmente encarar essa disputa e essa pressão no adversário e quem vai fazer um jogo político pensando no segundo turno, que as eleições com certeza devem ter aqui na prefeitura. Totalmente, né? E Débora, a gente está falando da cidade que, por exemplo, economicamente é a mais potente do país, você tem mais de 12 milhões de habitantes, acaba sendo uma cereja do bolo nesse momento de processo pré-eleitoral. E todos esses movimentos contam, né? Porque, claro, que a oposição a Guilherme Boulos vai pegar esse assunto também, vai surfar em cima. Sem dúvida, aí tá essa, como a Juliana colocou, né, tá essa busca já antecipada, né, de tentar uma pré-campanha, uma equipe descredibilizar a outra equipe, né, já começando aí os dois para valer sendo adversários, mesmo de uma maneira tão antecipada. E Guilherme Boulos tem dito que essa iniciativa do MDB, falando especificamente sobre o prefeito Ricardo Nunes, é na verdade uma tentativa de fazer uma cortina de fumaça por conta de supostas denúncias, né, de superfaturamento em contratos com a prefeitura, o que o prefeito de São Paulo nega que tenha havido. Mas ele diz, olha, não, isso aí é para tentar mudar de assunto, estão aqui mirando nas minhas redes, mas é uma tentativa de mudar de assunto. Tá, mas e aí em relação a Tabata Amaral, que não tem cortina de fumaça nenhuma, mas que o PSB também tomou a mesma iniciativa? Bom, a Tabata, não é hora de falar, não vamos dizer campanha, porque ainda não começou, a gente não pode falar em campanha, né? Mas a equipe de Boulos avalia, como a Juliana nos trouxe, que não é o momento de atacar, oficialmente falar, olha, a gente não está fazendo um embate direto com Tabata porque a gente respeita a candidatura dela. Obviamente, de olho em um eventual segundo turno,
caso Tabata Amaral não vá para o segundo turno, né? Bem da verdade é que esses dois adversários, como eles, Nunes e Boulos, como eles despontam nas preferências, nas pesquisas eleitorais, Tabata está sendo poupada. Obviamente que se os resultados das pesquisas fosse diferente, ela fosse a grande adversária de um dos dois, iria apanhar publicamente também. Então a Tabata quer ir para o embate com Boulos, é isso, Juliana? Pelo menos tem essa pegada aí no ar. Tem essa intenção, diferente da pegada de Boulos, que é não ir para o embate pensando nesse apoio. Tem um entendimento ali dentro de que Tabata Amaral, pelo menos esse é o entendimento dentro do PSB, precisa mostrar uma força política. Não que vá vencer as eleições, é claro que essa é sempre a motivação principal. Mas a ideia do PSB, desde sempre, sustentando essa candidatura, é testar essa imagem jovem, a imagem de uma mulher, a imagem que traz uma modernidade para o partido, de um partido que quer melhorar o quadro, modernizar o seu quadro e quer fazer exatamente esse teste. Então, é o comecinho de uma carreira política mais ampla que está sendo estudada, inclusive, para os próximos anos, 2026, quem sabe. Então, tem esse entendimento de que ela precisa, sim, ir para o embate para mostrar essa força política e, pelo lado de Boulos, recuar pensando no apoio do segundo turno. As estratégias são fantásticas.